sejam bem-vindos a mais um tutorial do Alimento Diário, cujo título é Chegou a Hora de Deus Governar a Terra. Semana 2, a Palavra da Vida e a Comunhão da Vida. Leitura bíblica, 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Segunda-feira, o Deus invisível tornou-se acessível ao homem. Então, no começo da segunda-feira, fala aqui no Evangelho de João, ele nos revela que o homem, né, quando recebeu a vida de Deus, né, dentro dele, ele recebeu quando ele creu no Senhor Jesus Cristo. E em sua epístola, João nos revela que todo aquele que recebeu a vida de Deus, né, pela fé na palavra, creu em Jesus, receberam a vida dentro deles, são inseridos na comunhão da vida para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Então, o Deus que é invisível, ele quer dar vida ao homem, né? Mas como ele vai fazer isso, né? Por isso que o nosso Deus é maravilhoso, né? E ele tem um plano, e nós estamos inseridos nesse plano graças ao Senhor. O Pai, Deus Pai habita a luz inacessível. Nenhum de nós teríamos ou temos acesso, né? Porque é inacessível ao homem. Mas Deus Pai enviou o seu Filho aqui na Terra como um homem e se tornou acessível a nós, né? Ó Senhor Jesus. E a fim de conceder-nos a sua vida. Então, após a morte, né, e a ressurreição do Senhor Jesus, ele se tornou o Espírito da verdade, o outro consolador, para entrar em todo aquele que nele crê. Ó Senhor Jesus. Então, aquele Deus inacessível se tornou acessível. Hoje, ele é o Espírito. Todo aquele que crê, invoca o seu nome santo, o nome de Jesus Cristo, recebe esse Espírito para dentro do seu espírito. E nós somos, assim, regenerados, salvos no Espírito. Aleluia. Então, 1 João fala assim, ó, o que era desde o princípio, né? O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. A vida é algo abstrato, né? Não se pode tocar, mas aqui fala que com os próprios olhos eles viram, né? Eles puderam apalpar o verbo da vida, ou seja, o Deus inacessível se tornou acessível por meio da pessoa de Jesus Cristo, que podia ser visto, poderia ser até apalpado, né? Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Terça-feira, o título é Introduzidos na Comunhão da Vida. Então, João enfatizou nos seus escritos que as coisas de Deus não são tangíveis à lógica humana, né? Então, não adianta, por mais que o homem se esforce para compreender as coisas de Deus, assim como o apóstolo Paulo também nos fala, que a mente humana não consegue compreender as coisas de Deus, né? Então, não adianta o homem ficar se esforçando para compreender com a lógica. Ó Senhor Jesus, as coisas de Deus são de outra esfera, de outra dimensão e não da lógica humana, né? Nós somos tão pequenos, né, para compreender tamanha grandiosidade. Ó Senhor Jesus. Então, continuando aqui, versículo 3, 1 João. O que temos visto, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então, aqui, irmãos, o apóstolo João estava, tudo que ele viu e ouviu, ele estava anunciando. E por que ele estava anunciando? Para que todos aqueles que ouvissem, né, e crescem nessa palavra da vida, pudessem também participar da comunhão da vida. Olha só, para que mantenhais comunhão conosco, né? Então o apóstolo João já estava participando dessa comunhão quando ele anunciava, né? Ele era o canal, né, para anunciar essa palavra que vinha de Deus. E assim aqueles que ouviam também podiam participar dessa comunhão maravilhosa.
Então, irmãos, como eu já disse, né? Essa fonte não era o apóstolo João. A fonte era, olha só, continuando, ora, a nossa comunhão é com o Pai e o seu Filho, Jesus Cristo. Deus Pai era a fonte e o Senhor Jesus Cristo a vida eterna. Aleluia! Graças ao Senhor. Quarta-feira, Cristo é a palavra da vida. Amém? Cristo é a palavra da vida. O apóstolo João, em sua primeira epístola, é o único que explica que a palavra da vida é uma pessoa. Isso é maravilhoso. A palavra da vida é uma pessoa, não é uma teoria, né? Não é um conhecimento, não é uma letra, é uma pessoa viva. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele foi o único que explica que a palavra da vida era uma pessoa. O apóstolo Paulo falou, né, também menciona palavra da vida, né, mas que no original grego não tem o artigo, então o correto seria a palavra de vida, né? E o apóstolo Pedro também fala, né, só tu tens as palavras da vida eterna, né? Ó Senhor Jesus. Então denota que o Senhor Jesus tinha as palavras da vida, que de fato tinha, né? Mas além da palavra da vida que saía da boca dele, ele mesmo era a vida eterna. E isso o apóstolo João deixa bem claro. Graças ao Senhor. Queria só ler aqui, ó, quando fala as nossas mãos apalparam, falando do verbo da vida, né? Nossos olhos viram, é o que nossos olhos viram, né? O que contemplamos, e se contemplar é olhar, né, com um propósito, né? Não é somente ver com os olhos. E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ou seja, o Senhor Jesus podia ser tocado. Fisicamente, a vida podia ser tocada ao Senhor Jesus. E quando tocado, né, dele poderia até sair poder quando é tocado com fé. Nós conhecemos a história da mulher que estava há muitos anos com hemorragia, né? Quando ela tocou apenas nas vestes do Senhor, o Senhor sentiu que saiu o poder dele e ela foi curada. Aleluia. Ó Senhor Jesus, dando continuidade. Hoje o Senhor, ele se tornou espírito, ele não está mais entre nós fisicamente. Mas como nós podemos tocá-lo hoje? O Senhor, nós podemos tocá-lo por meio da sua palavra. Aleluia. Graças ao Senhor. Versículo 2 de 1 João. A vida se manifestou e nós a temos visto. Aleluia, a vida se manifestou, irmãos. A vida que estava inacessível ao homem se manifestou. Isso para dar vida ao homem, né? Por amor. Ó, o amor de Deus. E nós temos visto, dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Essa vida eterna estava com o Pai e nós não tínhamos acesso e foi-nos manifestada. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não podemos ir ao Pai, mas Jesus, que é a palavra da vida, também é o caminho para nos levar ao Pai. Ó Senhor Jesus, Ele é o caminho que pode nos levar ao Pai, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas aqui fala, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria vida, né? Nós vimos aqui no versículo 1 da primeira epístola de João. E fala a verdade. Ele é a verdade. A verdade só pode ser estabelecida por aquele, né? Por quem existe desde o princípio. Quem que era desde o princípio? Deus. Então somente ele define o que é verdade. Então ele é a verdade, né? Ele fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Quinta-feira. A palavra da vida procede da boca de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Então a palavra que nós recebemos é aquela que gera a circulação da vida entre os membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 1,17, vamos ler?
Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui é muito o apóstolo Paulo, né? Ele reconhecia que não, a pregação do evangelho não era por meio de sabedoria de palavra, para convencer alguém, para falar palavras bonitas, né? Que o máximo que você e eu usando palavras de sabedoria, muito mais Paulo, né? O máximo que nós de resultado que nós vamos ter usando sabedoria humana de palavra é, trazer um conhecimento bíblico para as pessoas. Mas o apóstolo Paulo, ele decidiu não usar a sua sabedoria para pregar aos coríntios, pois sabia que as palavras provenientes da sabedoria humana não são palavras da vida. Olha só a diferença, irmãos. Que procede de Deus. Então, a palavra da vida que procede de Deus, ela traz um resultado de vida, né, naqueles que ouvem, né? Ó Senhor Jesus. Quando procede de Deus, a palavra vem com poder. Então, vamos continuar aqui, ó. 1 Coríntios, o mesmo versículo 18, perdão, só continuando. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Aleluia. Então a palavra que procede da boca de Deus é o poder de Deus. Sexta-feira, Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. Então Cristo é a sabedoria e também é o poder de Deus. Aleluia. 1 Coríntios 1, 24, que fala assim, ó. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Então, Cristo, aqui nesse versículo, nos mostra que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Qual a diferença entre sabedoria e poder? Então, só antes, né, irmãos, em Provérbios 8, nós também vemos que, não só aqui em 1 Coríntios 1, 24, mas também em Provérbios 8, nós também podemos ver que Cristo é a sabedoria, né, o arquiteto de Deus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. A sabedoria é para planejar, né? Então fala que Cristo é a sabedoria de Deus, né, para planejar. Em Efésios, né, nós vemos que Deus tem uma vontade, um bom prazer, né, o beneplácito de sua vontade. E, ó Senhor Jesus, olha só que rico aqui esse trecho, ó. Deus teve um suspiro, um desejo, e Cristo, como seu arquiteto, entendeu o sentimento e planejou, né, a sabedoria de Deus aqui, ó, planejou tudo para o bom prazer, para que o bom prazer de Deus fosse atendido. Então, Cristo é a sabedoria de Deus. E o poder? O poder, irmãos, é para executar a vontade do Senhor. Cristo é tanto a sabedoria para planejar como o poder para realizar. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Hoje, Cristo, por meio da igreja, está executando com poder a vontade de Deus, segundo o seu bom prazer. O bom prazer de Deus é que Cristo encabece todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Ó Senhor Jesus, Efésios 1, 9 a 10. Deus vai encabeçar todas as coisas, que Ele possa contar conosco, contar com a igreja. Mas é o poder que há na palavra que vai executar essa obra, não nós mesmos tentando agradar a Deus ou fazer de uma forma natural. Sábado. A palavra de Deus realiza a obra de Deus. Então, a igreja em Filadélfia, aquela que tem pouca força, conheço as tuas obras. Eu vou ler aqui Apocalipse 3:8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, da qual ninguém pode fechar. Tens
pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Temos pouca força, irmãos, porque o poder para realizar a obra de Deus está na palavra de Deus e não em nós, graças ao Senhor. Não é eloquência humana e nem mensagens bonitas ou bons sermãos que produzem resultado, mas somente a palavra da vida. Ó Senhor Jesus, o apóstolo Paulo fala a Timóteo: o que da minha parte ouviste, né? 2 Timóteo 2:2. Isto é, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo estava instruindo a Timóteo para falar a palavra, né, fielmente, assim como ele tinha recebido do Senhor, né, ele transmitiu a Timóteo e Timóteo também, assim, transmitisse de uma maneira fiel a palavra, né, que é essa palavra que vai realizar a obra de Deus. Então, o profeta não pode falar as suas próprias palavras. Deuteronômio 18:18, suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhe ordenar. Aleluia. Então, ó Senhor Jesus, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo João, profetas de Deus, transmitiam a um grupo de servos aquilo que recebiam do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Domingo, a palavra e a comunhão da vida. Então, Atos 2:42 fala assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, essa comunhão dos apóstolos, né, por meio da palavra, é a comunhão com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo, nós vimos anteriormente. A palavra da vida recebida pelos membros circula como uma corrente sanguínea, né, circula no corpo humano. Então essa palavra circula, né, no corpo, né, no corpo de Cristo, ó Senhor Jesus, e ela vai descartando todos os resíduos, todas as toxinas, aquilo que são prejudicial e vai suprindo com nutrientes, oxigênio, né? Então tudo que nós precisamos, né, para sermos supridos como corpo de Cristo é por meio dessa palavra da vida e por meio dessa comunhão da vida que nós somos inseridos, né? Ó Senhor Jesus. O ensinamento dos apóstolos era a palavra da vida. Então, quando fala aqui, ó, perseveravam na doutrina, né, ou no ensinamento dos apóstolos, aqui se refere à palavra da vida, né, a palavra que chegava por meio deles como canais, a igreja perseverava e tinha comunhão nessa palavra. Então, pela circulação da vida da palavra de Deus, permitimos que Cristo, o Rei do Reino dos Céus, encabece e governe a nossa vida. Aleluia. Então, quanto mais nós cremos nessa palavra, essa palavra circula entre nós, né? Gerando-nos vida, tirando todas as toxinas. Assim também em Efésios, o apóstolo Paulo fala, né? Santificados pela lavagem de água pela palavra. A palavra também nos lava, né? De toda impureza. Em que acontece, né? Quando essa circulação, estamos inseridos na circulação da vida por meio da palavra. Acontece que o Senhor cresce, né? E ele passa a governar a nossa vida e ele passa a governar também o seu corpo. Aleluia. Então eu vou terminar aqui com essas. Aqui é 1 João, né? 1:4. Estas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Aleluia. A vida da igreja, que segue os princípios estabelecidos por Deus, é uma vida de grande alegria. Amém. Aleluia. Provérbios 29:18 fala: um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem direção, sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Graças ao Senhor, irmãos. Quem obedece à palavra do Senhor é feliz. Aleluia.